Olá, querido estudante, tudo bem com você? Nesse encontro, no encontro 1 do módulo 6, nós vamos estudar uma introdução aos números complexos. E para entender o conceito de número complexo e como que esse conceito surge naturalmente na história da matemática, tá? A gente vai fazer um breve passeio pela história da humanidade, o que diz respeito ao desenvolvimento da matemática. Nós vamos estudar desde os mesopotâmios, dos egípcios, passando pelos gregos, pelos árabes, até chegar na Renascença, que é os italianos, uma contribuição muito grande aí com os italianos, tá? E vamos entender como que se deu o contexto histórico para o surgimento dos números complexos, tá? O que acontece? Que o objeto principal que leva aos números complexos são as equações algébricas. Desde mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, a humanidade já resolvia equações. Lá se resolvia equações mais simples, equações do primeiro grau. Alguns tipos de equações do segundo grau era resolvido pelos babilônios, em torno de 1700 a.C. Só que o grande foco, o grande desenvolvimento das equações de grau 3, ela aconteceu no século XVI, na Itália, com alguns personagens como Tartaglia e Cardano. Tá? A gente vai ver, todo mundo já sabe que existe uma fórmula geral para resolver as equações de grau 2, que quando a gente tem uma equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, a gente tem uma solução para ela como sendo menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Quando esse discriminante aqui dava um número negativo, menor que zero, as pessoas falavam, não tem número real com raiz negativa, logo não existe solução. Até esse ponto da história, isso era plausível, era aceitável. Mas na hora que as pessoas começaram a estudar as equações de grau 3, ax² mais bx mais c, x² mais cx mais d igual a zero, começou a aparecer algumas coisas estranhas, alguns números estranhos. Por exemplo, foi demonstrado que toda equação desse tipo, ela pode ser reescrita em uma nova equação do tipo x³ mais px mais q igual a zero. Ou seja, se eu tenho uma equação com essa forma, eu consigo fazer uma mudança nela e reescrever ela na forma x³ mais px mais q igual a zero. No século XVI, mais ou menos ali em torno de 1510, 1520, não me recordo bem, 1530, na primeira metade do século XVI, Tartaglia se dedicou a estudar equações desse tipo, e ele achou uma fórmula para resolver uma equação desse tipo, que era a fórmula dada por x igual raiz cúbica, não se preocupe com monstruosidade, que é essa fórmula, menos q sobre 2, mais raiz quadrada de q sobre 2 ao quadrado, mais p sobre 3 ao cubo, fechou, fechou raiz, mais raiz cúbica novamente, menos q sobre 2, só que aqui agora é menos raiz quadrada de q sobre 2, a mesma coisa, mais p sobre 3 ao cubo. Fechou a raiz. Só que quando estudavam algumas equações em particular, por exemplo, a equação x³ menos 15x menos 4, a gente conhece três soluções para essa equação: x igual a 4, x igual a menos 2 mais raiz
de 3, x igual a menos 2 menos raiz de 3. Só que quando a gente pegava esse valorzinho aqui para P e esse valorzinho aqui para Q e substitui na fórmula que foi conhecida como fórmula de Cardano, acontecia uma coisa estranha. Acontecia que aqui, nessa raiz quadrada, aparecia raiz quadrada de menos 121. Isso é estranho, porque essa equação ela possui solução, a gente sabe quais são essas soluções, mas na hora que a gente coloca na fórmula de Cardano, aparece a raiz de um número negativo. Bom, diga-se por passagem que a fórmula de Cardano ela não possui nenhum problema matemático, ela é inteiramente verdadeira. Então, de um lado, a gente tem soluções, e de outro, se a gente simplesmente falasse que raiz negativa, raiz quadrada de número negativo não existe, então não tem solução, a gente entraria em contradição, porque a gente sabe que tem solução. Então, o objeto nosso de estudo é entender que novo número é esse, porque a gente simplesmente não pode falar, não tem solução, não tem raiz quadrada de um número negativo. Tem sim, e a gente precisa enfrentar esse problema. E esse problema ele foi começado a ser enfrentado no século XVI e foi consolidado até o século XVIII. Tá? Grandes matemáticos contribuíram para isso. E esse vai ser o nosso objetivo da aula, entender o contexto histórico onde tudo isso aconteceu.